No final de novembro de 2014, na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, uma testemunha identificada apenas como Paulo, que morava no quarto andar de um prédio bem no centro da cidade, havia deixado as janelas e portas da sacada abertas para ajudar a aliviar o calor das noites quentes de verão. Paulo morava juntamente com sua esposa e 2 filhos adolescentes. Todos deixavam as portas dos seus quartos abertas, e da porta do quarto de Paulo era possível ver a porta do quarto de um de seus filhos. Naquela noite, Paulo acordou com um barulho na cozinha. Ele olhou para seu relógio de pulso e viu que eram 13h15 da madrugada. E em um primeiro momento, Paulo achou que um de seus filhos tivesse levantado e esbarrado em algo na cozinha. Mas mesmo assim, Paulo tentou se levantar e então percebeu que não conseguia mover nenhuma parte do seu corpo. Ele estava virado para a porta do quarto e de repente viu um vulto escuro no corredor. Ele tentou pedir ajuda, imaginando se tratar de um de seus filhos, mas logo o vulto se revelou como um ser alienígena do tipo Grey. O ser tinha uma cabeça grande, olhos grandes e negros e vestia um uniforme cinza. Apesar da escuridão da noite, Paulo ainda conseguia ver o ser através de uma fraca luz que vinha do corredor, provavelmente da sacada. O ser então se aproximou da cama e estendeu a mão em direção a Paulo, que ainda paralisado pôde ver que o alienígena tinha apenas 4 dedos. Em seguida, Paulo recebeu uma mensagem telepática, pois apesar do ser estar conversando com Paulo, não movia os lábios. Era como se as palavras estivessem entrando em sua mente. O ser pediu que Paulo não tivesse medo e que eles não iriam lhe fazer mal. Enquanto isso, outros 2 seres apareceram no corredor e entraram no quarto de seu filho. O ser que estava com Paulo também foi para lá. Após algum tempo em que Paulo ficou em desespero tentando se mover ou gritar sem sucesso, o ser voltou ao quarto de Paulo, se aproximou e novamente se comunicou dizendo que não iriam fazer mal a ninguém, que não precisava ter medo e que estavam ali por causa de seu filho. Eles também prometeram que logo tudo voltaria ao normal. Então o ser retirou um aparelho triangular da cintura, passou na cabeça de Paulo e foi embora. Quando os alienígenas finalmente se foram, Paulo recuperou seus movimentos instantaneamente, olhou para o relógio de pulso e já eram 5h30 da manhã. Obviamente, Paulo foi correndo até o quarto e viu seu filho dormindo de bruços com um sangramento no nariz. Ele acordou seu filho e o levou até o banheiro para que se limpasse e estancasse o sangue. Seu filho então contou que percebeu sim que havia alguém no quarto, mas não conseguiu ver quem era, não conseguia se mover e também contou que sentiu que introduziram algo em seu nariz. Quando todos acordaram, a esposa de Paulo e sua filha foram questionadas e disseram que dormiram a noite toda e não viram e nem ouviram nada. Paulo procurou por ufólogos que investigaram o caso e fizeram sessões de hipnose. Na regressão, foi descoberto que seu filho já estava sendo visitado por estes seres há algum tempo e que realizavam procedimentos semelhantes a exames médicos, mas não foi possível descobrir o motivo pelo qual os seres estavam fazendo aquilo. Paulo conta que depois daquele incidente nunca mais teve qualquer outro tipo de experiência do tipo. Neste caso, temos um incidente clássico de abdução alienígena. Apesar de todo o incidente parecer ter se dado dentro do apartamento, o fato de Paulo ter constatado que o evento durou mais de 2 horas mostra que muito provavelmente seu filho foi levado para dentro do OVNI, onde fizeram os exames e depois ele foi devolvido. O caso até poderia ser colocado como uma possível crise de paralisia do sono, mas o fato de o seu filho ter sido encontrado com o nariz sangrando e ter se recordado da mesma situação que Paulo passou torna essa explicação um pouco menos provável, pois seria muita coincidência que 2 pessoas diferentes tivessem tido paralisia do sono ao mesmo tempo e tivessem alucinado com a mesma coisa. Para quem não sabe, paralisia do sono é o nome que se dá para a incapacidade de se mover ou falar ao se acordar. Isso ocorre quando a atividade cerebral e corporal se descoordenam, fazendo com que, em outras palavras, você acorde antes do corpo. O incidente também é corroborado por sessões de hipnose que mostraram que os contatos com seres alienígenas ocorriam já há algum tempo antes deste incidente relatado por Paulo. O mais intrigante é que casos como estes ocorrem mesmo em dias mais atuais. Este relato, por exemplo, é de 2014. E esse tipo de contato alienígena é bastante abundante na casuística ufológica, que relata seres entrando dentro das casas para abduzir as pessoas nas quais eles querem contato.
Outro fato interessante é que estes seres devem utilizar-se de algum tipo de camuflagem que faz com que sua nave não seja notada, pois mesmo sendo de madrugada, sempre há alguém na rua e uma nave luminosa perto de um prédio seria vista por várias pessoas. Então é possível que estes seres tenham usado algum tipo de camuflagem, como já vimos em outros relatos de avistamento em que OVNIs parecem se camuflar e ficar invisíveis aos olhos humanos. Ou então, os alienígenas utilizaram algum outro mecanismo para entrarem no apartamento sem precisar necessariamente aproximar sua nave da sacada. Talvez utilizando o mesmo sistema que é usado para abduzir, uma luz que conduz as testemunhas para dentro das naves. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro. Se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.